a gente tem brasileiros. E também tem um trabalho interessante para falar que às vezes o motorista meio que se sabota ou não entende como é que se deve dirigir ou como é que ele pode economizar. Explica um pouquinho isso. Esse é um trabalho que eu venho tentando fazer há 20 anos. Sempre tentando mostrar para o dono do veículo. O meu conteúdo ele é mais voltado para o motorista e não para o mecânico. Acabou virando uma referência para mecânicos. Mas a minha ideia é que o motorista ele entenda o mínimo, não tenha que entender de mecânica, mas que ele entenda o mínimo como aquela máquina funciona. Como ela transforma o combustível em energia motriz. Sim. E o que ele pode fazer para melhorar, facilitar a vida daquele motor. Tá. Então, a gente pode começar falando simplesmente de uma calibragem de pneus. A gente pode falar de uma parte mais delicada, que é a forma de condução. Mas, vamos lá. Calibragem ideal, básica para o... Põe 28, põe 30, põe 35? Como é que é isso? Existem nos carros hoje a recomendação de uso normal e agora vem com eco. A própria indústria viu que deixa eu falar para esse indivíduo usar uma pressão um pouco mais alta, que ele vai rolar melhor. É a mesma história do pneu da bicicleta. Se você tentar pedalar uma bicicleta com pneu murcho, você faz mais esforço. Perfeito. Um pneu cheio, menos esforço. É a mesma coisa para o motor. Sim. Então, calibrar os pneus naquela fase de economia. Se o seu carro é mais antigo e não tem, é 2 libras a mais, geralmente, do que o pedido. Isso facilita ali a rolagem dele. E dá mais durabilidade ao pneu ou não? Dá mais durabilidade porque um pneu que roda com a sua pressão mais baixa, ele vai se desgastar nas bordas. Do lado ali. Quando você deixa um pneu um pouco mais cheio, ele desgasta por igual. Se encher demais, ele vai gastar o centro. Sim. Então é questão de analisar, dar uma olhada. Né? As pessoas não param no posto para calibrar o pneu. Entendi. A preguiça das pessoas é sujar a mão, colocar a mão ali suja. Foi por isso que eu coloquei nas minhas oficinas o nitrogênio. Eu coloquei todos os nossos clientes, quando vai fazer a revisão, eu vou lá e calibro o pneu com nitrogênio. Por quê? Fica 3, 4 meses sem precisar calibrar, por causa da molécula maior do nitrogênio. Entendi. Então ela não passa pelos poros do pneu e fica ali por mais tempo. Não é mais caro o nitrogênio ou não? É um pouco mais caro, mas eu coloco como uma cortesia. Já que ele me escolheu, Sim. eu posso fazer para ele um agrado. Um agrado. Ele está me preferindo, então por que eu não entregar para ele algo além? Então, se eu posso fazer, então, step, tem pessoas que não calibram o step do carro. Só vai lembrar que o step está sem pressão quando fura o pneu. Aí é tarde, né? Sabe uma curiosidade? Eu tenho um equipamento que eu vejo a quantidade de nitrogênio tem naquele ar. Quando a gente vai em pneus que está muito vazio, step muito vazio, você vai medir, está cheio de nitrogênio. Vai falar, mas por quê? Porque quem sai é o oxigênio. O nitrogênio fica. Geralmente em torno de 20%. 20, 21% é oxigênio. É isso que sai do pneu e o nitrogênio fica lá. É interessante ver. Como é que é legal a gente conhecer um pouquinho. Mas não estou falando para ninguém ter que aprender física, nem química, não. Calibre o pneu. Sim. Mantenha o carro alinhado, bonitinho. Troca óleo, filtros. E um detalhe. A gente está rodando dentro de São Paulo. Velocidade média, eu medi 17 km por hora. Isso equivale, se a gente colocar 10 mil quilômetros de troca. Esse óleo, na verdade, rodou para 30 mil quilômetros. Porque o motor funcionou, mas não gerou quilometragem. Entendi. É quilometragem virtual. O que acontece com esse óleo? Ele recebe combustível, ele diminui a sua viscosidade, e aí vai trazendo outros danos. Tudo por causa de desconhecimento, educação. Então, a gente está falando... Porque uma coisa é você falar 30 mil quilômetros, você está falando 30 mil quilômetros andando 60 por hora, né? Então, São Paulo, onde a gente para aqui, fica, às vezes, 30 minutos parado em um único lugar, o motor continua funcionando e o seu velocímetro parado e a sua quilometragem ali parada. E na pior das situações, que é o quê? A marcha lenta. Sim. E esquentou, está ali parado. Então, a gente pode desconsiderar... Como é que eu vou medir isso? Porque eu sou consumidor normal.
estou aqui, eu observo o quê? Quanto tempo eu levo? Existe alguma conta ou eu vou na intuição? Existe essa conta e ela já está feita. O grande problema, a gente vem para o início da nossa conversa. Ninguém lê. O manual do veículo é aquela coisa que as pessoas fazem questão de comprar o carro e ter. E joga no porta-luva e nunca abre. Isso quando não tira e coloca em casa. No manual tem especificações de condição severa e a condição normal. Eu sou contra essa nomenclatura. Eu acho que deveria chamar de condição normal e condição leve. Porque o nome severo faz com que nós, consumidores normais, entendamos que, puxa, carro que corre, que faz alguma maluquice. 8 mil giros por... Né? Não é isso, Não é. É justamente esse levar o filho na escola, ir para o trabalho, distâncias curtas e desligar. O motor nem entra na faixa ideal de temperatura, onde acontece a separação do combustível do óleo que for contaminado. Sim. Parte desse combustível sai do óleo com a temperatura. Quando você usa essas distâncias curtas, só vai acumulando combustível ali dentro. Entendi. E eu vou matando o meu óleo. E o manual diz condição severa e condição normal. É a redução para metade. E o que as pessoas podem fazer? Sempre, se você usa carro predominantemente em urbano, não tô falando, mesmo que você pegue estrada de vez em quando, mas se a maior parte do tempo, ou nem maior parte do tempo, 20%, 30% você usa dentro da cidade, é severo. Reduz a troca. Quando existe não sei se... uma certa visão de que, assim, se eu for comprar um carro de segunda mão, é melhor eu comprar aquele carro daquele senhorzinho que sai daqui, vai para lá, ou antigamente carro de mulher que andava com cuidado, devagarzinho, para poucos lugares. Se ela não trocou óleo, ficou pior do que um representante comercial? Exatamente. Você tocou num ponto bem interessante, né? Por que eu busco do senhorzinho muitas vezes? Porque o brasileiro ele tem a cultura de que a quilometragem, ele valoriza muito a quilometragem. E dá para entender, porque menos quilômetros, o carro sofreu menos. Talvez alguns componentes, você pode até dizer isso. Mas para um motor não é o veredito. Às vezes, uma pessoa coloca o carro numa distância tão curta que ele é tão mais nocivo. E as mulheres que são excelentes motoristas são melhores do que os homens mais cuidadosas. Vezes, muito mais cuidadosas na parte de direção. As mulheres não gostam de ficar cuidando de mecânica. Aquilo para ela é chato. Aquilo é coisa para homem fazer, para elas. A mulher, ela preocupa com coisas mais importantes. Deixa essas pequenas coisas para os homens. E o que acontece? Às vezes, nem todas, não generalizando, mas nem todas gostam de ficar sujando a sua mão para poder calibrar um pneu. Para ficar preocupando com ler manual e ver que óleo que coloca. E, geralmente, até mesmo os recursos que aquele carro tem, ela não consegue, às vezes, ter interesse. Não porque ela não saiba, mas ela não interessa em explorar tudo aquilo que tem. Então, eu acho que a quilometragem, ela pode até ser levada em consideração, mas eu acho que o histórico de uso daquele veículo, aquela quilometragem chegou, tá? Em quanto tempo? Dá para ter uma noção de onde aquele carro rodava, se é mais rodoviário. Eu rodo todos os dias 150 quilômetros. Entendi. Meu carro roda suave, Bandeirantes e Anhanguera. Sim. Então, não sofre. Agora, um carro aqui dentro sofre mais. Aqui dentro de São Paulo. Vamos falar um pouquinho agora da cidade de São Paulo e desse fenômeno, né, que são as SUVs, mudou, é o gosto do cliente, faz sentido, gasta mais, não gasta. Por que virou essa febre? Há um tempo atrás, quando eu era pequeno, o chique era quem era muito rico tinha uma caminhonete e agora quem é muito rico tem uma SUV. Por que isso? Eu vi acontecer esse boom, né, de alguns anos para cá, e é até interessante falar SUV ou SUV. Pegar esse conceito americano, que realmente são SUVs, são veículos derivados de caminhonetes, que usam chassis, que são aquelas bases que vem uma carroceria por cima. E aqui, até mesmo um compacto, igual um carrinho pequenininho de uma montadora, ele é chamado de SUV porque... Só sobe um pouquinho. Sobe, ângulo de ataque, ele é considerado. Então, basicamente, quando a gente fala de custo, a gente pode ter um custo um pouco maior, principalmente a parte de pneus. Eu tenho mais peso.
partir do momento que eu tenho mais peso, eu preciso de gastar mais energia para deslocar aquilo. Então, eu posso ter um consumo um pouco maior também. Mas eu fiquei intrigado com isso e comecei a observar e a estudar o porquê desse boom. Eu imagino que hoje os carros vendidos no Brasil, a bússola deles, de todos os fabricantes, é o estado de São Paulo, principalmente a capital. Aqui se vende carro. Aqui as pessoas trocam de carro. É a locomotiva do país. Então, para quem eu vou ajustar os meus projetos? Para atender onde vende mais. É a maior fatia. E aí, o que eu tenho em São Paulo? Por mais que você queira deixar São Paulo boa, é difícil. Você causa um colapso no trânsito. Até para fazer um recapeamento aqui, é um colapso até mesmo em época de férias. Sim. Então, eu tenho um asfalto lunar, muitas valetas. Terrível. Várias situações que esse carro com a suspensão mais alta me ajuda a passar sem eu ficar com o raspado do carro. Aquilo é um dos fatores que muitos, uma vez que experimenta, não quer mais voltar para o carro mais baixo. Sim. As mulheres que hoje dirigem, têm a sua autonomia, também querem o quê? Um veículo que ela tenha uma posição de dirigir um pouco mais alta, mais imponente, onde ela se sinta mais protegida. O mercado também olhou para ela. E quem diz a palavra final na hora de comprar o carro? É a mulher. Então, o SUV, ele tem isso. Por mais que ele tenha algumas desvantagens, é uma coisa que dificilmente vai retroagir. E quais seriam as desvantagens? As desvantagens, uma coisa que eu percebi bastante. O porta-mala é meio pato. Ele fica... Você não consegue aproveitar como uma minivan, né? Um sedã também. Você tem, muitas vezes, um SUV derivado de um carro compacto. Ele tem tamanho, peso, mas não entrega o conforto que você espera desse tipo de veículo. Então, alguns projetos são assim. Outros, você quer falar mal de algum, pode falar, fica à vontade. Se você não quiser... Fica... Não, eu vejo que hoje, talvez, vamos pegar um Renegade. Vamos top 10, os 2 melhores e os 2 piores ali, só para a gente ter como referência. De SUV? Isso. Tá. Os melhores, eu vejo aí, por exemplo, acessível, tá? Um HRV. Tá. Tem um bom espaço interno, aproveitando uma plataforma compacta. Muito inteligente. T-Cross também aproveita bem a plataforma compacta, mas souber aproveitar ali dentro, né? E piores, no caso, por exemplo, você pega um veículo igual o Renegade. Ele tem a sua proposta, ele precisa manter aquela identidade, mas, porém, ele não tem porta-malas. E você pega um carro que se chama Kwid, e ele também é colocado como um SUV compacto. Não, não é um SUV, ele é um carro compacto. Exato. Então, isso é interessante. Eu acho que, antes de escolher um veículo, que a gente vai muito pela emoção, não adianta. Nós somos movidos por dopamina. Sim. E querer racionalizar algumas coisas, não adianta. A pessoa vai pela... No Brasil, o carro é mais do que transporte. Ele vai trazer para a pessoa algum tipo de confiança, ele vai... Status. Alguém pode te julgar pelo carro que você tem, até para o seu vizinho ver se você tem mais sucesso ou não. Tem pessoas que, infelizmente, ainda vivem com essa mentalidade. É uma pena, mas faz parte da realidade, faz parte da vida. Porque, na verdade, existe o amor pelo carro ou existe a utilidade do carro. O vizinho não tem nada, não deveria ter nada a ver com isso, né? Sabe o que eu penso? A gente pode querer e ter muitas coisas. Mas eu costumo fazer uma provocação. Você compraria esse carro ou esse relógio se ninguém fosse ver? Então, é isso. Eu acho que as pessoas têm que começar a procurar utilidade, ainda mais quando vai ficando escassos os recursos. Quando você começa a ver economia, onde as vacas vão ficando mais magrinhas, você começa o quê? Você precisa fechar torneiras. Sim. E aí, aquela casa grande, com piscina, que antes era decorativa, que você nem usava, você fala, eu preciso mesmo. Aquele carro grande, que você nem filhos tem, eu preciso ter. Sim. Então, ali é o balanço, né, das coisas, é o equilíbrio dessas coisas que eu acho que as pessoas têm que buscar.
E isso, aí eu indico um outro livro. Dopamina, a molécula do desejo. Eu acho que todo ser humano deveria ler. Esse livro é fantástico e fala muito bem como é que funciona a nossa mente, como é que a gente sabota a nossa vida e joga dinheiro fora por causa disso.